E então surge a pergunta que não quer calar: quando que eu posso sacar o FGTS? Então, digamos que vocês não é obrigatório, tá, gente? Vou abrir uma ênfase. Eu não preciso sacar os R$ 500, eu não preciso fazer uma petição do saque aniversário, eu não preciso também querer esse auxílio emergencial. Então, eu deixo o dinheiro retido lá na minha conta. E aí, quando que eu vou poder, então, sacar o FGTS? Primeiro, na demissão sem justa causa. Lembrando, então, que o FGTS eu vou receber do meu último salário. Aqueles outros na qual eu pedi a conta e não mexi, eles ainda vão continuar retidos. No término do contrato por prazo determinado. É quando o colaborador, como nós falamos na última ou penúltima aula, tem data de início e data de término do contrato dele, independente de ser 3 meses ou de 2 anos. Terminou esse prazo determinado, data de início e data de fim, esse colaborador também tem direito de retirar o FGTS. Na rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa, na decretação de anulação do contrato de trabalho, nas hipóteses previstas do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ocorrida após 28 de julho de 2001, quando mantido o direito ao salário, na rescisão do contrato por falecimento do empregador individual. Ou seja, quando o contrato do colaborador é extinto totalmente ou parcialmente pelo fato de que na rescisão que foi feito, o nome da empresa era de um empregador individual. Quem é o empregador individual? Aquele que não tem sócio. Por exemplo, na IP, morreu o dono, né? Mas ele tinha os seus sucessores, esposa, filhos. Então morreu a esposa, ficou os filhos. Morreu os filhos, tem os filhos dos filhos. Nesse caso, é uma empresa que ela sempre está dando continuidade, porque ela não é empregadora individual. Mas, digamos que a empresa pequena, onde não precisa de capital de sócio, e ele acaba fazendo abertura do seu capital social sozinho, nesse caso, se ele falecer, obrigatoriamente precisa fazer extinção do meu contrato de trabalho e fazer o direito de eu sacar o meu FGTS. Na rescisão do contrato, por culpa recíproca ou força maior. Isso acontece quando a empresa pega fogo, por exemplo, e aí ela precisa começar a se formar do zero. Quando a empresa alaga, normalmente só fala que essas empresas que dão acesso a sacar fundo de garantia por exemplo, uma empresa de papelão, uma empresa de MDF, uma empresa de fogos, que pega fogo. E aí, a gente sabe que se pegar fogo em papel, pegar fogo em MDF, se espalha de maneira tumultuante. E para iniciar do zero, é um pouco mais difícil. E nesse caso, então, eu posso extinguir o contrato dos meus colaboradores e dar direito para que eles possam sacar também o FGTS. Na aposentadoria, então, tudo que ficou retido, que eu não peguei em cima de todos esses pontos que o governo está dando direito de saque, mas eu não quis, eu tenho direito, então, de quando eu me aposentar,
pegar todos os meus FGTS retidos. No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações, que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecido por meio da portaria do governo federal. Isso aqui é um pouco mais complicado, embora a lei fala que tem esse direito, mas quem vai me falar realmente se aquilo foi um desastre natural é a portaria do governo federal. Acontece quando chove forte e acaba desabando casa, inunda a casa, acaba perdendo bastante imóveis, e estado de calamidade, de emergência, e se percebe que realmente o trabalhador ficou sem nada, como diz, né? Ficou sem eira nem beira. A lei fala que ele provando que aquilo aconteceu decorrente desse desastre natural, a portaria do governo também libera o saque do FGTS. No falecimento do trabalhador. Nesse caso, quem que vai sacar então o FGTS? Normalmente os seus dependentes, esposa ou filhos, pai e mãe, eu acredito que também possa ser ele for solteiro. Mas se ele não tiver ninguém, o FGTS acaba ficando, infelizmente, nas mãos do governo. Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos. Forte, né, gente? Porque imagina, né? Eu tô com 70 anos, digamos aí que estou quase no final da minha vida. E aí eu vou utilizar esse dinheiro de FGTS para quê? Para pagar médico, para pagar remédio, consultas. Infelizmente, desculpa, a lei não libera que possa estar retirando esse FGTS antes dessa idade. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV. Se for provado que o trabalhador ou seu dependente, esposa, filho, filha, for portador do HIV e não existe um remédio que possa dar a cura, aí o governo também libera que saque para poder fazer todos os procedimentos possíveis. Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna câncer. Mas não é tão fácil não, tá, gente? Então, descobrir que o dependente de um trabalhador está com câncer, vai lá e saca. Tem uma ênfase que fala que, eu acho que é no próximo slide que nós vamos falar, em estado terminal. E é difícil da gente ouvir falar isso, porque aí você pensa assim, algo que ele tiver no fim da vida, algo que o médico disser que ele não tem mais jeito, aí eu vou poder, então, retirar o dinheiro para o tratamento? Que tratamento se não tem mais o que fazer? Então, existem algumas lacunas que são colocadas na CLT, mas que, de repente, não é tão simples como a gente pensa que é. Só mudando um pouquinho de assunto, já que nós falamos sobre isso, tem uma lei que fala que o nosso patrão precisa devolver a nossa carteira em 48 horas a partir do momento que eu a entreguei para fazer a minha admissão. Então, se eu entreguei a minha carteira hoje, ele tem até quarta-feira para poder me dar a carteira de volta. E se ele não devolver, o que acontece? A lei fala que ele tem que pagar um salário mínimo por dia dos dias que ele atrasou para me devolver a carteira. Ou seja, se ele atrasou 10 dias, ele tem que me dar R$10.450. E aí nós ficamos todos felizes. Tomara que ele demore um mês para devolver a carteira. Ótimo, aí vai na justiça, ele fala que ele pode pagar isso em 100 vezes.
Aí você vai receber 100 vezes de R$100, R$150, sem contar no trabalho de que uma informação sobre você na outra empresa pode acontecer de você não conseguir o trabalho que você poderia estar exercendo na empresa pelo fato do que aconteceu na anterior.